professores, coordenadores e todos que acompanham essa TPC, a aula de trabalho pedagógico coletivo da Rede Estadual de Ensino de Osasco. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou a professora Késia, professora da rede, estou como professora especialista em currículo de projetos especiais na Diretoria de Ensino de Osasco, e em nome do dirigente, o professor Dr. William, da coordenadora de currículo Débora, da supervisora do Grêmio Maristela, desejo a todos vocês boas-vindas e ótimas reflexões para o tema que vamos tratar hoje. Estou aqui para tratar de um tema fundamental para a nossa escola. Uma escola democrática, uma escola participativa, que é o protagonismo juvenil aliado ao Grêmio Estudantil. Também quero contar para vocês um pouquinho das ações que já aconteceram com os grêmios nesse ano. A maior parte de vocês tem conhecimento, tenho certeza. Nós temos muitos professores novos na rede. Estamos nesse momento trazendo esse momento de estudo, de troca, onde o Grêmio Estudantil será o centro da nossa pauta. Para iniciar o nosso diálogo, eu trouxe uma fala da Margaret Mead, antropóloga estadunidense, à frente do seu tempo e determinante sobre os mais importantes debates atuais, que dizem respeito à desigualdade e preconceito. E ela diz: nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos pensantes e comprometidos possa mudar o mundo. Na verdade, a única coisa que já mudou o mundo foi isso. Eu começo aí com esse pensamento, com essa frase, justamente para a gente pensar que somos todos sujeitos da nossa própria história e que coletivamente conseguimos atuar, modificar e interferir nessa história. Precisamos ter essa consciência e responsabilidade, né, de que somos sujeitos, sim, da sociedade, que a gente vive e o quanto isso é importante de passar essa ideia para os nossos estudantes. Uma orientação de que eles também são sujeitos da sua própria história e precisam tomar para si a responsabilidade do mundo diante de nós e também as cobranças dos seus direitos e seus deveres. A nossa pauta hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse Grêmio, gestão democrática, protagonismo juvenil, e eu espero aí que seja um momento bastante produtivo. Todas as nossas 52 escolas possuem a coordenação gremista, e nós temos aí na nossa rede nessas 52 escolas, né, quase 50 mil estudantes, um Grêmio instituído com mais de 800 estudantes, né, divididos aí entre essas 52 escolas, e a novidade nesse ano é aí a Comissão Gremista dos Direitos Humanos, que chega para tornar esse Grêmio mais robusto, empoderado, sendo a voz do nosso estudante. Vemos nessa gestão da SEDUC um olhar diferenciado ao Grêmio, começando com essa nova Comissão de Direitos Humanos, a disponibilidade de um PDDE Grêmio, que é o dinheiro direto na escola, contando aí com o protagonismo dos nossos estudantes, onde eles têm a possibilidade de fazer um plano de ação, contando com a gerência e a gestão dessa verba. E aí eu quero aproveitar para agradecer aos vice-diretores, que são os pontos focais do Grêmio aí nas escolas, juntamente com os professores paraninfos, e a todos vocês, professores, equipe gestora, que contribuem aí com o trabalho do Grêmio. E professor, né, principalmente, que estão, muitas vezes, aqueles que estão mais perto, né, e que tem mais esse momento de escuta aí junto aos nossos grêmios. Agora, eu gostaria de fazer aí um momento de escuta com você, professor, que está acompanhando esta TPC. Sua participação é muito importante. São só 4 perguntinhas em um formulário, e aí você apontando a sua câmera aí para o QR Code que está na tela, ou se você não tem leitor de QR Code,
Digita aí no seu navegador, né, esse bit.ly ATPC Grêmio, né, do jeito que está escrito aí, que vocês vão ser direcionados aí para essa pesquisa. Eu vou aguardar aqui por 2 minutinhos, né? Se você está aí ouvindo esse ATPC pelo celular, pode ir lá, vai lá, responde, e eu estarei aqui esperando por vocês. Tá bom? Então vamos lá. Muito obrigada a todos que participaram. No mês de agosto, na reunião do Grêmio, também fizemos a escuta dos estudantes, dos responsáveis pela coordenação gremista. Esses momentos são muito importantes para direcionar aqui o nosso trabalho, o nosso apoio também a essas comissões gremistas via diretoria de ensino. Próximo slide, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o protagonismo juvenil. Na gestão democrática, né, no protagonismo dos nossos jovens, pensando no que é o Grêmio, mesmo sabendo que todos têm esse conhecimento sobre os grêmios, mas será que a gente está atualizado quanto às legislações com o Grêmio, como o Grêmio é visto pela Secretaria da Educação, quais as diretrizes dessa gestão para os grêmios, porque nós temos o Grêmio em todas as nossas 52 escolas. Mas será que ele está acontecendo de forma democrática, de forma participativa? E como eu, enquanto gestor, participo aí do apoio nesse processo do protagonismo juvenil do Grêmio Estudantil. Vamos falar um pouquinho também sobre a importância aí do documento orientador da Comissão Gremista dos Direitos Humanos, que vem para somar aí as ações do Grêmio nas escolas, e de como nós, enquanto professores, podemos apoiar aí esses estudantes. Começo aí pensando nessa escola democrática, na gestão democrática, lembrando que todos nós somos gestores da sala de aula, gestores pedagógicos, o trio gestor, e toda a equipe escolar compõe aí uma gestão que só existe por conta dos nossos estudantes. Que nosso trabalho visa contemplar os estudantes lá na ponta, e que não estaríamos aqui se não fossem os estudantes. Lembro ainda que somos uma rede com quase 50 mil estudantes aí em Osasco, e essa gestão, quando ocorre? Acontece de forma democrática?
Na verdade, eu venho só para dar uma pincelada aí na gestão democrática, pensando que nesse momento não é uma escolha nossa. Não gosto da gestão democrática. Quero acreditar que ninguém está pensando isso, né? Não concordo com ela. A gestão democrática está posta por uma escola melhor, respaldada dentro dos âmbitos legais, que é a Constituição Brasileira, lá de 1988, onde muitas diretrizes, né, muitas legislações que apontam para que a escola tenha aí esse cunho social pautado por uma gestão democrática. Então, nós temos lá na Constituição de 88 e até no próprio ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que vem falando desse sujeito, ser autônomo, ser respeitado, e para isso a gestão democrática também é colocada na LDB, que são as Leis de Diretrizes e Base, desde 1996, trazendo aí como premissa uma gestão democrática. A SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, traz todo esse respaldo aí em suas orientações. É muito importante que a gente entenda que a gestão democrática não é uma escolha, mas é o que a gente sabe que na prática muitas vezes emperra. Porque sabemos que não é fácil lidar com tantas opiniões, né? Estar no lugar de uma escutativa, tendo contato com opiniões contrárias do que eu penso, né? Mas o que precisamos ter aí como olhar coletivo é o melhor para a nossa escola, né? O melhor para os nossos estudantes. E isso envolve escuta, planejamento, organização, estudo, diálogo de algo que, convenhamos, não é um processo fácil, mas não é uma opção, partindo da ideia de que a escola faz a gestão democrática. Por outro lado, temos o direito e o dever de cobrar essa gestão democrática e fazer com que ela seja real, né? Que aconteça de fato dentro das nossas escolas. E quando nós falamos aí de protagonismo juvenil, que é uma forma de participação do jovem na sociedade, lembramos aí do Grêmio, que é a organização que representa os interesses dos estudantes na escola, permite que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação aí dentro, tanto dentro da escola como na comunidade, e aí esse espaço de aprendizagem que permite o diálogo e também vai permitir a escuta. E aí a gente precisa lembrar, né, que nós estamos falando de protagonismo juvenil, e quando a gente fala da importância desse jovem, né, nós estamos falando também da importância do papel do educador nesse ambiente, de escuta, de incentivo, né, para que essa prática seja desenvolvida. Hoje, nós falamos bastante em relação às metodologias ativas, que têm aí se expandido na educação, com estratégias para formar esse estudante de forma mais ativa. E eles deixarem de ser passivos, né, meramente ouvintes, para ser protagonista juvenil aí. Mas, professor, nós nunca vamos perder a importância de ter o professor aí nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí, eu trago as formas de participação desse jovem. Aqui nós temos uma escala de participação. O Antônio Carlos Gomes da Costa traz essa escala lá em seu livro, Protagonismo Juvenil, na Adolescência, Educação e Participação Democrática. O Antônio Carlos Gomes da Costa é um pedagogo, participou também aí da construção do ECA. E quando a gente olha aqui as formas em que a gente participa dentro de uma sociedade, a forma como o jovem participa, será que nós estamos incentivando o protagonismo dos nossos estudantes? Ou estamos aí proporcionando uma participação manipulada? A participação manipulada é quando o adulto determina tudo que o jovem vai fazer. Por exemplo, lá durante uma reunião de pais, ele vai somente entregar a pauta, ou outro tipo de participação, como arrumação, por exemplo, né?
Nós temos a participação decorativa, a decoração do ambiente, onde não existe protagonismo do nosso estudante. Ele apenas marca presença naquela ação, sem ter participação de todo o processo. Nós temos também a participação simbólica. Ele não participou de uma escuta, ele não foi ouvido, ele só está ali de forma simbólica. Existe também a participação operacional, quando o jovem participa apenas da execução. Por exemplo, uma festa junina, onde ele está ajudando a montar as barracas, organizar, mas ele ainda não é protagonista, né? Um adulto dita o que ele precisa fazer. Uma participação colaborativa plena é quando o jovem participa das decisões, ele participa do planejamento, dá a sua opinião, ajuda a decidir e desenvolver aí uma atividade. Outro exemplo, quando a escola traz uma reflexão sobre as novas normas de convivência, os estudantes são convidados aí a participar dessa decisão, planejam, participam do planejamento, de como discutir com os colegas, o que deu certo, o que não deu, é a participação colaborativa. E nós temos aí o que a gente espera de forma adequada para todos os nossos estudantes, a participação plenamente autônoma. É quando o jovem já realiza todas as etapas anteriores, né? Mas ele participa de todas as etapas do processo que ele está construindo. Ele é um jovem protagonista, traz a ação para ser discutida aí no âmbito escolar. Precisamos aí estimular esses jovens a terem iniciativa. Isso, no nosso caso, deve acontecer lá no início do 6º, do 7º ano, para que o nosso aluno seja estimulado, incentivado, né, a expor suas ideias, e esse é um processo a ser construído. A gente não crê que ele nasce pronto, né, ele nasce protagonista pronto. Muitos estudantes têm esse perfil de protagonismo, mas muitas vezes a gente vai barrando, né, esse protagonismo do nosso estudante. E o Antônio Carlos Gomes da Costa, nesse mesmo livro Protagonismo Juvenil, aliás, esse é um livro que tem em todas as escolas, no acervo da sala de leitura, então todas as escolas têm esse material, e é um material muito rico que fala aí sobre o protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil envolve ações que estimulam os jovens a se posicionar de forma proativa, em busca de soluções. Então, se a escola, de fato, abre esse espaço de participação para o jovem, esse jovem precisa ter voz. Ele precisa participar realmente das reuniões, das decisões da comunidade escolar. Ele precisa estar envolvido com as questões da escola. E como promover esse protagonismo juvenil na escola, né? Antônio Carlos Gomes da Costa diz que o jovem precisa ser elemento central na prática educativa, participando ativamente de todo o procedimento, desde a elaboração até a execução, passando também pela avaliação daquela ação, né? Porque ele precisa ter significado nessas ações, e isso significa que quanto mais a gente se relaciona com o conhecimento de forma ativa, maior é o número de informações que são assimilados aí. Então, um estilo mais passivo, de escuta, de leitura, traria menos resultado do que adotar aí uma metodologia ativa, pensando no nosso jovem e na faixa etária dele. Eles precisam ter esse movimento, eles precisam ver o significado daquilo que eles estão participando de forma mais ativa. Nós tivemos aí exemplo em nossas escolas que fizeram um conselho participativo, envolveram os alunos aí numa autoavaliação, com comprometimento, deixando com que o aluno também propusesse os próximos passos, o que ele queria e poderia fazer para melhorar, qual era a responsabilidade dele em relação ao aprendizado. Então, nós precisamos envolver esses jovens nesses momentos. A gente sabe que o conselho é feito lá pela equipe gestora, pelos professores, mas existe também a importância do jovem participar, ouvir o que ele precisa melhorar,
ou se comprometer, né, sendo corresponsável aí pela aprendizagem dele. O protagonismo não trata de algo que surge, como a gente falou aí, né, do estudante de forma natural. É possível reconhecer, sim, o potencial de alguns estudantes, mas ele deve ser fomentado através de ações intencionais. Percebemos na escola alguns estudantes já desde cedo sendo protagonista, né? Na escola integral, a gente vê bastante os alunos acolhedores, né, mostrando esse desenvolvimento, esse encontro aí com o protagonismo, né? Mas isso é algo que precisa ser estimulado. E se ele nunca for ouvido, uma hora ele se cala. Ele deixa de participar, ele vai ficando ali no cantinho, quietinho, né? E na participação real, ele toma parte mesmo, né? Ele tira parte do seu tempo para colocar naquela ação. Então, protagonismo é também doar-se, né? Doar ao coletivo. E ninguém faz isso se não for aí estimulado. Muitas vezes até nós, adultos, precisamos de um estímulo para participar da nossa sociedade de forma mais ativa. E o jovem também precisa desse espaço, precisa desse estímulo. Isso se dá por meio de boas oportunidades educativas, proporcionadas pela escola, pelo professor, a partir de desafios que estimulem os jovens a construírem uma postura aí protagonista. Por isso, o protagonismo precisa ser fomentado, envolvendo nossos estudantes aí nas questões de toda a comunidade escolar. O papel do educador não é de propor soluções somente, e sim de fazer um conjunto, né? De pensar junto com esse estudante formas de atuação e como pode atingir aí bons resultados com o projeto educativo. É dar voz aos nossos alunos, construir junto as soluções da escola, envolvê-los nos problemas que a escola possui e que ele tenha aí a corresponsabilidade de contribuir com essas discussões dentro do ambiente escolar. Temos à disposição tanta tecnologia, né? Mas os estudantes ainda precisam dessa relação professor e aluno. E o papel do professor na atualidade é de ser mediador do conhecimento. Ele é aquele que acompanha, orienta o estudante no seu processo de aprendizagem e possibilita que o aluno reflita sobre o seu projeto de vida. Então, é importantíssima essa relação do professor e aluno e esse diálogo que deve existir aí dentro da sala de aula. Eu chamo a atenção para a importância dessa postura corresponsável. Quando somos permissivos em relação às atitudes dos jovens em sala de aula, não estamos contribuindo para um ambiente propício ao protagonismo. Então, é preciso trabalhar mesmo, né? Elogiar, apoiar, de forma a incentivar a motivação dos estudantes, dando abertura para que esses jovens aí sejam protagonistas, tendo uma postura corresponsável com relação à aprendizagem. O estudante também precisa ser corresponsável com relação à sua própria aprendizagem, e isso precisa ser fomentado aí na escola. É um protagonismo com responsabilidade, ele é corresponsável, é pensar no coletivo e ter responsabilidade aí sobre seus atos dentro da sociedade. Mas eu chamo a atenção que nós estamos desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade dele, né? Nós não podemos esquecer que ele é um estudante, né? Nunca esquecer disso. E às vezes a gente fala assim, ó, não é porque você é gremista agora que você vai fazer isso. Não, a gente precisa mostrar para ele quais são os caminhos, né? Para que ele possa também fazer suas escolhas e ele possa ser aí, possa desenvolver o seu protagonismo. Então, o que é preciso fazer, né, para incentivar aí o protagonismo dos estudantes? Não adianta criar projetos ou ações isoladas. Isso a gente sabe que não dá certo. Mas com a participação autêntica dos jovens, ele precisa estar dentro das ações da escola, não como um projeto. Vamos fazer um projeto para trabalhar aí o protagonismo dos alunos? Não. A própria aula, os espaços que a escola possui, são momentos de trazer o estudante aí para essa reflexão. E a participação dele, real, com
com os problemas da escola, com os eventos, com as escolhas dele, né, vai potencializar aí, vai desenvolver o seu trabalho, o seu protagonismo juvenil dentro desses processos pessoais e sociais. O espaço de participação se torna, de fato, educativo. Quando as pessoas podem se colocar né, no lugar das outras, ter a escuta, a argumentação, e isso é um processo que precisa estar presente aí no chão da nossa escola, para que, de fato, tenhamos uma sociedade democrática, o estudante aí dialogando com o professor e com a equipe escolar. Com uma participação autêntica, como protagonista, se posicionando aí ao centro, né, do desenvolvimento, da participação, ele é parte da solução e não do problema. Então, ele faz parte, ele está ali na corresponsabilidade, junto com aquela sociedade, junto com aquela equipe escolar. Ele participa de forma voluntária, espontânea. Quando ele já tem essa proatividade, né, é um jovem protagonista, ele participa porque ele busca, ele tem essa vontade de estar próximo e de trabalhar as questões sociais, né, que estão ali na sua comunidade. Ele é autor da sua própria história e coautor aí da história da sua comunidade, porque ele participa de forma ativa, construtiva e solidária. Então, o protagonismo, que já vem sendo trabalhado aí há um bom tempo, né, e tem muito a contribuir para a equipe gestora, né, mas para que os nossos estudantes sejam protagonistas de verdade aí na escola, nós precisamos possibilitar esses espaços durante todos os momentos, durante a aula, na aula de projeto de vida, com as eletivas, nos momentos de acolhimento, falando especificamente com a escola de período integral, né? A gente tem aí os clubes juvenis, os líderes de turma e o espaço do Grêmio Estudantil como um espaço aí de protagonismo mesmo, né? Então, por esse motivo, a gente traz esse ATPC, com esse tema, para que a gente possa dialogar junto com vocês, né? Para que a gente tenha a escola engajada nesse processo, a gente não tenha só um grupo de alunos, a gente tenha toda a comunidade escolar, né? E pensando que a gente está trabalhando também pela vida social do nosso estudante, né? A escola é um lugar que ele vai passar grande parte do seu tempo e depois depois de uma certa idade, ele vai para a vida, né? Então, como ele está saindo da escola? Ele está saindo protagonista da sua vida, né? A gente espera disso, né? Que eles sejam comprometidos com a sociedade da qual a gente vive. Que entendam que a gente não vive numa ilha e que ele também entenda que temos aí nossas próprias limitações aí dentro dos sistemas. Estou muito contente de estar esse ano aí à frente dessa pasta como PEC, juntamente com a supervisora Maristela. Tenho aprendido muito, né, com o Grêmio. Tem a questão da organização política, que é fundamental e muito interessante ver o quanto as nossas escolas vêm caminhando para essa organização, ver os meninos, né, e meninas aí super ativos, pleiteando, exigindo mesmo que determinadas situações aí que são pertinentes, então, dar voz, fazer a escuta dessa voz, não é um processo fácil mesmo, né? A gente sabe disso. Então, vamos pensar um pouquinho, que vocês, professores, estão aí na escola, né? Esse Grêmio está acontecendo na escola? Como que ele age? Teve Assembleia Geral? Você, professor, ficou sabendo? Participou ou não teve? Como eu apoio para que isso possa acontecer na minha escola? Como eu posso trabalhar com o Grêmio para conseguir reverberar aí um processo de aprendizagem, né? O Grêmio é uma instância fundamental dentro de uma escola, para fazer com que esse processo do protagonismo juvenil realmente aconteça de forma democrática, coletiva, envolvendo a escola como um todo. E aí eu trago aqui Paulo Freire, patrono da educação, e ele vai dizer exatamente isso.
tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, né? Também tudo que a gente puder fazer nesse sentido ainda é pouco, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir um país de forma democraticamente. Como a gente vai assumir um país aí democraticamente se a gente não entender que eu sou o sujeito dessa história? Importante a gente retomar a premissa de Paulo Freire, né? Que tem essa ideia de partir da realidade daquele estudante para que ele entenda o contexto e pense sobre aquele próprio contexto. Estudantes, cidadãos e cidadãs, Grêmio estudantil. O Grêmio é uma entidade representativa. A gente viu aí que a gente tem quase 50 mil estudantes e aproximadamente quase 900 gremistas, né? Então, esses gremistas, eles não estão sozinhos, né? E a gente vê lá essa representatividade sendo associada por todos os estudantes que estão matriculados, né, na sua escola. Ou seja, é uma entidade que representa toda uma comunidade. E nós precisamos entender que não é um grupo paralelo da escola. A gente tem lá estudantes e Grêmio. Não, somos um grupo e representamos, né? Ele só representa, na verdade, a voz dos estudantes. Temos que tomar muito cuidado para não fragmentar o Grêmio dentro da escola. Ele não é fragmentado, ele é coletivo, ele faz parte de um todo. E como que a gente organiza isso? É preciso haver essa representação, né? Essa fundamentação legal e teórica. Isso é instituído por lei, a Lei Estadual 15.667 de 2015, e eu faço questão de colocar essa lei aí para a gente pensar na questão do Grêmio como uma entidade representativa. Porque mesmo que exista Grêmio, o Grêmio sempre existiu, a gente sempre ouviu falar do Grêmio, dos Grêmios estudantis, né? Historicamente, eles até representam importantes movimentos de luta popular, tendo o jovem à frente de lutas políticas, né? Que saem à rua, vão pleitear seus direitos e também seus deveres. O jovem tem essa coragem e levou a mudar o mundo aí, né? A gente precisa desse lugar mesmo, porque esse motor é o que vai gerar essa vontade de fazer parte. Então, o jovem, por si só, já tem isso na sua essência, enquanto sociedade. Porém, a gente tem lidado com uma fatia muito grande desses jovens que simplesmente se isolam, assim, como muitos adultos até, né? E a gente acaba se isolando, não tenho nada a ver com isso, estou fazendo a minha parte, o resto deixa para lá, e não é bem assim. Eu preciso entender que é coletivo, o processo é coletivo. E aí, interessante a gente pensar de que isso vai se transformando, né? E a gente tem aí uma legislação que regulamenta todo o Estado a respeito dos grêmios estudantis. Ela é lá de 2015, né, que garante o Grêmio em todas as unidades escolares. Em 2016 ela entra em vigor, e nós temos aí o Estatuto do Grêmio, com a resolução SEDUC de 8 de março de 2022, né, nós temos um estatuto fresquinho aí desse ano, que traz, sim, algumas mudanças, algumas adequações em relação ao anterior, rege como o Grêmio deve se organizar dentro de cada escola, lembrando que ele tem que ser democrático. Então, não adianta eu só ir lá, tem que assinar a ata, assinar um papel, tira uma foto, né, de uma reunião, sentem aí que eu vou tirar uma foto. Eu preciso que isso aconteça de forma democrática, de verdade, né, participativa. Essas normativas saem para proteger esse direito do estudante, para que isso aconteça mesmo na sua escola. E aí, só para a gente entender, né, como que funciona, então, esse processo eleitoral, porque eu tenho percebido, acompanhado um pouco mais de perto, né, os professores paraninfos do Grêmio, os vice-diretores, né, como que a gente vai ler
essa regulamentação e entender essa legislação para fazer com que ela se aplique de fato aí na escola. A gente percebe que ainda tem muita dificuldade nesse sentido, né? Na compreensão das instâncias do Grêmio, o que é, como se organiza, até por conta da demanda. Nós sabemos aí que a demanda na escola é muito grande, nós temos aí muitas dificuldades dos nossos estudantes, o novo ensino médio também, as eletivas, os ATPCs agora que mudaram, né? São muitas mudanças que a gente vê aí, né? Mas a gente não pode se acomodar. Nós temos que botar esse Grêmio para funcionar. Então, de forma bem sucinta, né? O Grêmio, falando e pensando aí que ele não é fragmentado, né? Que ele não é uma parte. Olha só, né? Ele tem várias instâncias dentro de uma escola. O Grêmio Estudantil é composto aí pela comissão eleitoral do Grêmio Estudantil, pelo Conselho de Representantes de Sala, pela equipe de coordenação gremista, que é eleita aí pelo voto, né, de todos os estudantes, e agora nós temos também a Comissão Gremista dos Direitos Humanos. Essas 4 instâncias compreendem o Grêmio Estudantil. A primeira Assembleia Geral, que aconteceu lá no início do ano, é talvez o momento mais importante que deve acontecer aí dentro da escola. É o momento onde se decide o que é quem é a comissão eleitoral do Grêmio, onde como essa comissão vai organizar esse Grêmio, vai eleger os representantes de classe de cada turma, e aí todo o processo eleitoral que já aconteceu, né, lá no início do ano, de forma democrática e participativa. Nós tivemos agora, voltando às aulas, o período da Assembleia do segundo semestre, outro momento bastante importante para fazer os ajustes das instâncias do Grêmio. Todas essas reuniões são registradas em atas e postadas lá na sede. Os próprios estudantes fazem essa ação. Então, esses registros trazem evidências, né? Para a diretoria de ensino, para a SEDUC, né? A gente faz esse acompanhamento aí dessas ações desenvolvidas pelo Grêmio. E qual a finalidade do Grêmio? A principal finalidade é fazer a voz desse estudante ecoar de forma representativa, promovendo ações dos eixos, né? O eixo social, cultural, desportivo, político, o de comunicação, tudo isso aliado ao eixo educacional. E de que forma? Por meio da organização de campanhas, eventos, cursos, debates, palestras, campeonatos, entre outros. Vejam que importância tem o Grêmio. Mas quero lembrar que estamos falando de estudantes, mais uma vez, que eles estão aprendendo, desenvolvendo competências e habilidades e precisam do apoio de todos nós. Percebem aí a função social do Grêmio? E aí? A gente tem dado esse direito ao nosso estudante? Estão vendo a importância de ter uma representação mais coletiva na escola? Depois do processo eleitoral, é preciso fazer um plano de ação. Eles fazem esse plano, se reúnem, fazem a escuta do estudante, né? Fazem esse plano e esse plano precisa sair do papel. Pensando, inclusive, na verba do PDDE Grêmio, né? De que maneira essa verba vai chegar na escola, como ela vai ser utilizada. Lembrando que essa equipe gremista é composta por uma pluralidade de membros. Hoje a gente não chama mais ninguém de presidente, né? Todos são coordenadores. Coordenador geral, coordenador de relações sociais, coordenador de eventos, coordenador de comunicação, coordenador desportivo, coordenador cultural, coordenador das finanças, não sei se eu esqueci algum. Então, nós temos aí uma equipe que se organiza dentro de várias instâncias. Olha a importância, né? Para que haja, de fato, uma ação da chapa gremista, para que ela consiga se desenvolver, esse plano de ação não fique só na responsabilidade, na mão de um único estudante, de um único coordenador, né?
E nós temos aí também a Comissão Gremista dos Direitos Humanos, que vem para contribuir, para ajudar a fiscalizar e a orientar a equipe gremista para que os direitos humanos sejam respeitados e sejam englobados aí, né, em suas ações. Então, formas de violência sejam combatidas, a questão de gênero, a questão LGBTQIA+, os direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, a luta contra o racismo, respeito pela confissão religiosa, lembrando que o Estado é laico, então trabalhar para que a escolha religiosa do outro seja aí respeitada. Quero que vocês olhem para essa imagem por uns instantes e digam aí o que vem à cabeça. Muita coisa, né, gente? Principalmente nos dias de hoje, passa muita coisa na nossa cabeça quando a gente vê essa imagem. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos aqui por conta deles. Só por conta deles. Eu aqui na diretoria de ensino, vocês aí na escola, né? Nós estamos aqui por eles. Então, vamos ouvi-los, apoiar esses estudantes, caso seja necessário, ajudar, né, a se colocar aí no momento certo, mas nunca calar essa voz. Professor, eu convido você também a fazer parte do Grêmio, incentivar o protagonismo, ser parceiro do seu desenvolvimento como cidadão, apoiar e, acima de tudo, respeitar. Só com uma gestão democrática de verdade, isso vai ser possível. E aí, eu quero terminar agradecendo, né? Essa ATPC aí só está sendo possível por conta do apoio aí do dirigente William, da SEC Débora, do núcleo pedagógico, dos meus colegas de núcleo, da PEC Dayana e do PEC Ranieri, que vão fazer toda a edição, né, desse vídeo, e de você, professor, que está aí na sala de aula, que está nesse momento formativo, né, acompanhando esse ATPC, e principalmente por conta dos nossos estudantes, da escuta gremista que nós fizemos, né, e trouxemos para a luz, né, esse momento, essa fala, né? Então, eu quero terminar agradecendo, muita gratidão por todos vocês que colaboram, por vocês que acolhem esses estudantes, né, que participam dessa gestão democrática. Muito obrigada. Nós, do Núcleo Pedagógico de Osasco, agradecemos a presença, a participação de vocês, nos colocamos aqui sempre à disposição, conte conosco sempre. Um abraço a todos e até a próxima.